Então você não sabe como usar o verbo can? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te explicar de forma bem simples. E se você não me conhece, meu nome é Laura, uma das idealizadoras da Fluency Flow. Se você está precisando de uma ajudinha com o seu inglês, segue o nosso canal, ativa o sininho para receber vídeo novo toda semana. Ah, e não esquece de deixar o seu like aqui para dar aquela força. Então vamos lá, hoje nós vamos ver o verbo can, que é um verbo modal. Mas o que é um verbo modal? É um verbo que não precisa de ajuda para fazer nenhum tipo de frase, interrogativa, negativa, e ele tem um sentido sozinho. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a gente fala eu gosto de banana, a gente fala I like bananas. Quando eu digo eu não gosto de bananas, eu preciso de um auxiliar para auxiliar o verbo like. I don't like bananas. Então, o verbo like não é um verbo modal, porque ele precisa de um auxiliar para fazer essa negativa e também para ser usado na interrogativa. Então, voltamos aqui para o can. Como eu estava dizendo, ele é um verbo modal, ou seja, ele tem sentido sozinho e não precisa de do, nem de does, nem de did. Então, vamos ver como usar? A gente sempre vai usar o can junto com outro verbo. Olha só. Sempre junto com outro verbo. E de que forma? Esse outro verbo deve estar sempre sem o to. Ou seja, eu nunca vou usar can to talk. Eu vou usar can talk, can go, can sleep. Nunca tem o to entre o verbo e o can. Olha só, a gente vai usar o can para indicar permissão, habilidade e possibilidade. Ele indica, então, poder. Se eu for traduzir o can para o português, significa poder. Então, olha só, vamos ver a permissão. You can go to the park later. Você pode ir ao parque mais tarde. Pode ir. Can go to the park later. Repare, sem o to aqui entre os dois verbos, can junto com outro verbo. Alright. Então, você pode ir ao parque mais tarde. Permissão. Olha o segundo jeito de usar o can. Habilidade. I can speak two languages. Eu posso falar duas línguas. Não é no sentido de permissão aqui. Eu tenho habilidade, eu sou capaz de. Eu posso falar duas línguas. I can speak two languages. Vamos agora falar sobre o próximo modo de usar o can, que é sobre possibilidade. O poder no sentido de ser possível ou não. Vamos ver. He can talk to you after class. He can talk to you. Ele pode falar com você após a aula. After class. Então, é possível que ele fale com você após a aula. Então, será possível que ele fale com você após a aula. Então, novamente, nós temos no sentido de poder de permitir, ter habilidade de ou ser capaz de e possibilidade. Mas e para fazer a pergunta? Bom, como eu havia dito para vocês no comecinho desse vídeo, a gente não vai precisar usar auxiliar para fazer pergunta com can. Simplesmente passaremos o can para frente do nosso sujeito, ou seja, para frente da pessoa responsável pelo verbo. Pode ser que a gente tenha outras palavras aqui antes, como where, how, what, e aí o can vai vir logo depois dessas palavras. Então, vamos ver um exemplo aqui da primeira pergunta. Can you open the window, please? Can you open? A gente tem o can no começo da sua pergunta, a pessoa, o sujeito, e depois o verbo. Novamente, vou chamar a atenção de vocês aqui que não estamos usando to. Can you open the window, please? Se você quiser repetir aí de casa, eu acho uma ótima ideia. Can I talk to you for a second? Can I talk to you for a second? Novamente, passamos o can para frente da pessoa. Can Lucy run very fast? Can Lucy run very fast? Novamente, o can passado aqui para frente da pessoa. E para frases negativas, a gente só vai acrescentar o not ao can para fazer essa negativa, porque a gente não vai precisar usar do nem does. Olha só como fica simples. Vou chamar a atenção aqui que o not, ele não é usado separado nesse caso do can, tá? You cannot, ou podemos usar a forma contrata, can't open the window. You cannot open the window. Or, you can't open the window. Então, você não pode abrir a janela. I cannot or I can't talk to you for a second. Eu não posso falar com você por um segundo. I can't or cannot. Lucy cannot or can't run very fast.
Lucy cannot or can't run very fast. Sem o to entre o can e o verbo. E para respostas curtas? Bom, mas o que seria uma resposta curta? Em português, quando eu te pergunto assim, você pode falar 3 línguas? Você pode responder simplesmente sim, eu posso. Ou sim, né? Ao invés da frase toda. Sim, eu posso falar 3 línguas. Nenhuma dessas formas está errada. Mas, em inglês, quando a gente vai responder a resposta curtinha, a gente tem uma forma correta de fazer. Então, vamos ver aqui. Se a gente fez a pergunta usando o can, é exatamente ele que tem que estar na sua resposta. Aqui a gente tem um modelo de afirmativa e aqui um modelo de negativa. Olha só. Can you open the window, please? Então, você pode abrir a janela, por favor? Você vai responder que sim. Yes, I can. Ou que não. No, I cannot. Or, no, I can't. A gente tem essas duas formas. Vale lembrar que a forma contrata é sempre mais usada no inglês coloquial, ou seja, o inglês do dia a dia. Can Lucy run very fast? A Lucy pode correr muito rápido? Yes, she can. Sim, ela pode. No, she cannot. Or, no, she can't. Agora uma pergunta para você aí de casa. Tente responder de forma curta. Se quiser deixar nos comentários também a forma que você usou para responder, a gente te diz se está certo ou errado. E se você tiver alguma dúvida sobre o verbo can ou viu sendo usado de alguma forma que a gente não está comentando aqui, pode mandar para a gente nos comentários também, que a gente vai te atender com o maior prazer. Então vamos lá. Can you speak English? Can you speak English? Yes or no? Já deixa para a gente aí. Agora vamos fazer mais uma prática? Você pode falar em voz alta aí de casa e também deixar nos comentários. Vamos lá. A gente tem aqui um animal e uma ação. Vamos falar usando can? Vamos lá? Birds to fly. Vamos lembrar que a gente vai tirar esse to do nosso verbo. Ele está sendo usado aqui porque está no infinitivo. Então, birds to fly. Fish to swim. Monkeys to climb trees. Será que teve alguma negativa aí? Não, né? Todas as frases na afirmativa. Agora, a gente tem aqui um bônus para você, que é o verbo can stand. Esse verbo, na verdade, é uma expressão. Ele é formado por essas duas palavras, o verbo can e stand. E indica o quê? Tolerate. É a mesma coisa que tolerar, suportar. Então, olha só. Eu posso usar na afirmativa ou na negativa ou na interrogativa, tanto faz. Mas essa expressão, esses dois verbos estão sempre juntos. E a gente pode usar o can stand seguido de infinitivo, o verbo no infinitivo, ou seguido de gerúndio. Como assim? Porque a gente não vai usar o can stand sozinho, aqui ainda vai ter um outro verbo. Então eu posso não suportar vamos ver. I can't stand to eat sugar. Então, eu não suporto comer açúcar. I can't stand to eat sugar. Ou eating sugar. Entenderam? Então, a gente vai usar sempre seguido de um outro verbo. Então, vamos ver aqui os dois exemplos que eu trouxe para vocês. I can't stand to watch sports on TV. Então, eu não suporto, eu não tolero, I can't stand assistir esportes na TV. To watch sports on TV. Ou a mesma frase com o mesmo sentido, só que agora usando o ing. I can't stand watching sports on TV. Todas essas duas frases estão corretas e todas duas têm o mesmo sentido. Então agora, e você? O que você não tolera? What can't you stand? Repare que estou usando uma negativa. What can't you stand? Pode mandar para a gente nos comentários. Bom, eu espero que tenha ficado claro o nosso uso do can, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode mandar pergunta para a gente e fique de olho aqui no nosso canal que semana que vem tem vídeo novo. See you guys!